Comissão de inquérito se reuniu para falar sobre a ilha Nhapium. Ex-aluna da UMI Rui Barbosa tem a oportunidade de fazer um intercâmbio na Europa. Cigarro eletrônico, conheça os malefícios do vape, item que está popular entre os jovens. Hoje é dia do quadro Saúde Animal e o assunto será a castração dos pets. Começa agora últimas notícias dessa quinta. Boa noite. Na última quarta-feira, no Legislativo Cubatense, foi realizada uma reunião da Comissão Especial de Inquérito que trata sobre a ocupação no solo da ilha Nhapium. No gabinete do vereador Alessandro Oliveira, ocorreu uma reunião da SEI, Comissão Especial de Inquérito, que é presidida por ele. O assunto principal foi sobre a ilha Nhapium, localizada às margens da rodovia dos Imigrantes e ao lado da ilha Caraguatá. O diretor de Planejamento Urbano Territorial, engenheiro Antônio Sarabando, esteve presente e, segundo ele, o plano diretor aprovado autorizava o projeto naquela área. Você quer ver exatamente onde é? Sim, então, havia um projeto ali já pré-aprovado, né, para aquela área e o plano diretor, o uso do solo, ele autorizava esse projeto a ser executado. Nessa mudança do uso do solo, estava sendo proibido. Então não tem por que a gente proibir isso agora, né? Um projeto daquele que envolve um SEASA, um centro comercial, um projeto habitacional também, não tem por que a gente proibir. Então a gente fez um adendo na lei permitindo esse empreendimento. Agora, ele tem que ir atrás dos licenciamentos ambientais, né? Isso não autoriza, não sobrepõe sobre as leis federais do licenciamento ambiental. O plano diretor foi aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal, porém em seguida foi alterado, artigo 49A, causando estranheza para a comissão. Bom, colhemos diversas informações, né, que tínhamos interesse de estar esclarecendo isso. Causou uma estranheza muito grande no final do ano, né? Esse foi o motivo da abertura da comissão de inquérito. Nós, Câmara de Vereadores, aprovamos o plano diretor e, posterior a isso, logo em seguida, um projeto veio para essa casa alterando o plano diretor e causou uma estranheza, ou seja, mudança de exploração de zona, né? E lógico, por essa estranheza, montamos essa comissão para saber por qual motivo mudaram, né, a forma de explorar aquela área. Hoje nós ouvimos o secretário de Planejamento, também o engenheiro Sarabando, algumas explicações cabíveis, nós entendemos, mas alguns, né, questionamentos foram feitos que deixou um questionamento em aberto. Nós vamos convocar agora outros secretários, acho que meio ambiente é importante, até por conta daquela área, uma área verde, né, quais as licenças que eles vão tentar, né, ter para a exploração daquela área. E muito em breve também convocaremos aqui o próprio grupo responsável pelaquela área, né. Falamos também da Ilha do Tatu, né, que foi muito claro recentemente uma autoridade portuária dizer que é uma área federal e que vai explorar da forma que não é interessante para a cidade. Eu digo na questão da mobilidade, e que eu entendi que a gente vai ter muito trabalho com essa comissão, né? Tem muita coisa no ar e a gente vai esclarecer o quanto antes. O secretário de Planejamento da Prefeitura de Cubatão, Wilney José Fraga, compareceu à reunião, assim como o vereador Fábio Alves Moreira Rochinho, que faz parte como membro, e o vereador Guilherme do Salão, que é o relator. Complementando aí o que o vereador Alessandro falou, podemos aqui reunir alguns documentos, né? Mediante aí a gente está levando a discussão a outras esferas, podendo também observar que tipo de mudança foi essa, de uma forma assim tão rápida, né, do plano diretor, onde para você poder executar o plano diretor até chegar ele formulado como lei, se teve audiências e perante essa mudança não se teve nenhuma audiência, nenhuma discussão. Então seguiu dessa maneira e aí a gente montou a CEI até para poder estar fazendo esse registro e buscar essas informações, que foi uma mudança muito rápida, né?
do plano assim alterado em poucos dias, né, em poucos meses. Ex-aluna da UME Rui Barbosa foi da Ilha Caraguatá para a USP. Agora estudante da Universidade de São Paulo, Laís conquistou uma oportunidade de realizar um intercâmbio na Suíça. Uma jovem sonhadora que encontrou na escola uma oportunidade de desbravar o mundo com os estudos. A estudante Laís Alves, de 21 anos, que saiu da UME Rui Barbosa, hoje é estudante da USP, Universidade de São Paulo. Desde o início, assim, no fundamental aqui no Rui Barbosa, o professor sempre identificou a minha facilidade com a matemática. Teve 2 anos que eu ganhei a menção honrosa na Olimpíada de Matemática, o BMEP. E aí depois o professor começou a me incentivar a estudar e me convidou para fazer parte de um projeto chamado BMEP na escola. Foi o professor Marcelo, de matemática, que enxergou na sua aluna na época a chance grandiosa do talento da estudante e a possibilidade de Laís alcançar excelentes resultados no futuro. Laís, ela foi uma das alunas que passou para a segunda fase, a gente convidou, ela começou a participar e se mostrou muito engajada. E ela tinha um diferencial porque ela estudava em casa, ela continuava seus estudos em casa. Laís ficou durante 1 ano participando do projeto do professor Marcelo, visando alcançar bons resultados na Olimpíada Brasileira de Matemática, a BMEP. E a estudante atingiu o que almejou, a medalha veio. O ano inteiro, e aí no final, assim, mais ou menos no final do ano, a gente fez a segunda fase do BMEP, e aí eu consegui a medalha. A gente foi na cerimônia em São Bernardo juntos, foi muito legal, assim. E isso mostra ainda mais a importância de um professor na vida do aluno, né? Ele não é só um responsável por formação do saber de uma pessoa, mas também por ter esse afeto, por ter esse olhar, assim, ao redor do que acontece com o aluno. Sabe aquela frase de mãe? Meu filho, estude para você ter um caminho brilhante pela frente. Laís conseguiu. Falta pouco para a estudante se formar na USP e foi na Universidade de São Paulo, através de um outro projeto, que veio a nova oportunidade, realizar um intercâmbio na Suíça. Eu fiz as provas do vestibulinho aqui de Cubatão, que foi da ETEC, do Senai e da Federal. E aí eu consegui passar em todos, eu pude escolher, assim, e aí eu escolhi a Federal e o Senai. Daí na Federal foi que eu descobri que existe a possibilidade de fazer uma universidade pública. Me inscrevi num curso de inglês da Universidade de São Paulo, e aí eu consegui essa vaga no inglês, e aí desde o começo do ano eu estou fazendo esse inglês intensivo, e daí também coincidiu de surgir essa oportunidade no meu instituto de prestar esse processo seletivo para o intercâmbio. Com um sorriso no rosto, Laís conta como foi sua descoberta para o intercâmbio em outro país. A minha reação, eu não acreditei, assim, eu vi e falei, como foi uma tentativa, né, eu pensei, nossa, não custa tentar, né, o não eu já tenho, não custa tentar, ir em busca do sim, né, e aí, quando eu vi o meu nome, e ainda mais em primeiro lugar, foi não caiu a ficha na hora, né, eu fiquei assim... Sim, eu fiquei olhando assim e eu falei, não é possível que seja eu, né, em primeiro lugar. E aí foi caindo a ficha aos poucos. Atualmente, a estudante está realizando uma vaquinha para embarcar com seus sonhos rumo à Suíça. Estou realizando uma vaquinha online e estou fazendo rifa também. E o meu objetivo é conseguir esse valor que eu preciso até setembro. Só entrar em contato comigo ou acessar minhas redes sociais. E aí, quais os seus planos para o futuro? Quando chegar na Suíça, você já tem algo em mente? Ou para você ainda ver como tudo novo? Como você falou, não acredito, é um sonho que ainda vai começar a se realizar? Ou você já começa a pensar em algo? Eu já começo a pensar em algo, sim. Tenho o objetivo de seguir a linha de pesquisa de informática na educação. A educação, como eu falei, ela mudou minha vida. E então, eu quero seguir nessa área da educação porque eu quero mudar a vida das pessoas. É através da educação que eu tive essa oportunidade, através dos professores que eu vi esses caminhos, essas possibilidades, e se não fosse isso, eu não teria conquistado o que eu já conquistei. O apoio da família é fundamental para a Laís seguir com coragem todos os seus sonhos. Para mim é um sonho e um orgulho ter ela como uma representante das escolas municipais, públicas. É um orgulho. Então, assim, eu sempre incentivei e nunca duvidei dela e nem dos professores públicos. Então... E futuramente, quem sabe você está junto com ela na Suíça, já pensou?
Sim, se Deus quiser. É um sonho e vamos realizar, sim, com certeza. Chegando a hora, uma das festas mais aguardadas da nossa cidade começa amanhã. O Festão do Cubatão no Cartódromo Municipal seguirá até o dia 14 de julho. Em um espaço de 3.000 metros quadrados coberto, as famílias que forem curtir o festão poderão acompanhar muita música boa, danças, comidas típicas de quermesse e até show de calouros. Sempre toda sexta, sábado e domingo, das 6 da tarde até meia-noite. E a população poderá prestigiar o evento com entrada gratuita. O acesso ao espaço do evento será pelas ruas Bernardo Pinto e Ana Dias, lateral da UME Princesa Isabel. A programação musical ainda está sendo definida, mas a Prefeitura de Cubatão já informou que neste sábado a dupla sertaneja Munhoz e Mariano sobe no palco às 9 da noite. Então, fique ligado e não deixe de aproveitar o Festão de Cubatão. O cigarro eletrônico, também conhecido como vape, virou tendência entre os jovens. Segundo dados do IPEC, o consumo nos últimos 6 anos aumentou em 600%. Com a rápida popularização, os seus riscos e malefícios ficam esquecidos e, dessa forma, leva seus usuários à dependência. Acompanhe a matéria. O cigarro eletrônico, também chamado de vape, é um dispositivo eletrônico que foi introduzido no comércio para substituir o cigarro convencional. Ele existe há pelo menos 20 anos e hoje está na 4ª geração, como conta o médico pneumologista Dr. Wilson Cita. O cigarro eletrônico ele começou aproximadamente 20 anos atrás. Ele começou com uma ideia de uma substituição do cigarro comum para o cigarro eletrônico. Até as primeiras gerações, eles possuíam uma forma física similar ao cigarro. E com o passar do tempo, houve essa dissociação e com esse rechaço ao cigarro comum, tem a nova forma que é o chamado vape, que é a 3ª e a 4ª geração dos cigarros eletrônicos. O vape é tão perigoso quanto o cigarro convencional, diferenciando pelo método de combustão. Porém, a nicotina é presente nos 2 cigarros. Primeiramente, eles não são menos perigosos, né? Eles apresentam perigos considerados diferentes. O cigarro convencional, para o vape, a principal diferença é que ele não possui o mecanismo da combustão, né? E ele não possui as substâncias do próprio mecanismo da combustão, o monóxido de carbono, mas ele possui outras formas de malefício. A principal substância, o princípio ativo realmente é a nicotina. Isso é similar do cigarro comum para o cigarro eletrônico, né? E as grandes substâncias são os transportadores, que seriam esses solventes, que seriam o formaldeído e o glicerol, e as essências e os aromas. O pneumologista fala que a dependência dos 2 cigarros são similares e que a nicotina é a responsável por esta dependência. Ele também alerta sobre as doenças pulmonares para quem faz uso do cigarro eletrônico. O mecanismo de dependência ele é similar e até em concentrações maiores do que o cigarro comum. E isso é gerado pela nicotina. O mecanismo da dependência é gerado pela nicotina. Para que você tenha uma ideia, um cigarro comum, ele possui em média 1 miligrama de nicotina. Os dispositivos eletrônicos de fumo, eles podem apresentar até 60 miligramas por mililitro. Ou seja, 1 ml ele seria similar a 60 cigarros. Tá? Então, é uma concentração extremadamente maior do que de um cigarro comum. O vape, considerado ao cigarro comum, ele apresenta um malefício muito superior relacionado a síndromes respiratórias agudas. Ele gera um quadro inflamatório pulmonar, que ele pode levar a uma insuficiência respiratória muito similar ao processo do Covid. Ele baixa a sua imunidade pulmonar, ele gera uma quantidade maior de células inflamatórias cheias de gordura. Seriam células inflamatórias de um mecanismo não eficaz para corrigir patologias pulmonares, como patologias virais que podem ser comuns e a pessoa fica sem imunidade para esse tipo de resposta. Dr. Wilson pontua algumas doenças causadas pelo uso do vape e aconselha procurar ajuda médica para quem quer parar com este vício. Riscos agudos e riscos crônicos, né? Os riscos agudos seriam uma insuficiência respiratória aguda, pode levar pacientes a intubação, a uma resposta à antibiótico terapia, uma resposta ao tratamento médico.
Para você ter uma ideia, no ano de 2017 houveram mais de 1.000 pessoas internadas nos Estados Unidos por um quadro de síndrome respiratória aguda grave relacionada aos mecanismos de fumo eletrônico. E o mecanismo crônico é muito similar ao próprio processo do cigarro, ao processo de formação de DPOC, processo de formação de enfisema, que seria uma destruição da arquitetura do pulmão. Ele pode aumentar até em 50%, por exemplo, o risco de uma formação de uma asma com relação a uma pessoa não fumante. O cigarro eletrônico, ele é maléfico, ele gera lesões pulmonares e procure sua unidade de saúde, procure ajuda médica para se desvincular do mesmo. Carreta com 23 toneladas de frango pega fogo na rodovia Anchieta, sentido litoral. O trânsito precisou ser bloqueado para atendimento da ocorrência. Uma carreta pegou fogo na rodovia Anchieta, no quilômetro 45, altura de Cubatão. O veículo transportava frangos abatidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a cabine da carreta foi destruída pelas chamas, que puderam ser vistas de longe. Apesar disso, ninguém ficou ferido. Ainda segundo a corporação, o fogo começou no pneu dianteiro e se alastrou para a cabine do veículo. A Ecovias, que administra o trecho, também atendeu a ocorrência, utilizando um caminhão-pipa para combater as chamas. Não se sabe se a carga foi impactada pelo incêndio. A Ecovias informou ainda que a pista norte da Anchieta precisou ser interditada no sentido litoral. A interligação do Planalto também teve o tráfego paralisado do quilômetro 3 ao 1 devido à ocorrência. E nessa quinta temos mudança na estação. Sai o outono e entra o inverno. E a pergunta que fica é: como fica o clima? Para saber mais, a nossa equipe conversou com o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, André Penaforte. Hoje, 20 de junho, marca o fim do outono, uma estação que foi muito seca e com poucas chuvas devido ao fenômeno chamado veranico. O meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo, André Penaforte, explica o fenômeno e suas características. Assim, o período veranico, ele tem um período de altas temperaturas, né? Temperatura acima da média, né? Então, persistindo por um certo período, pode ser considerado como um verão, né? E devido ao bloqueio atmosférico que está atuando sobre o centro-sul do país, aumenta as temperaturas, né? Devido a bloquear a umidade relativa do ar que vem do oceano e dando essas condições de um ar seco e temperaturas elevadas, né? O inverno começa e junto dele a pergunta: como que fica o tempo? André Penaforte fala pra gente. Então, a gente está passando por um período de transição, né? O inverno vai começar agora, a partir da próxima semana estamos entrando durante o inverno. Viemos de um outono muito quente, né? Por considerar que estava atuando o centro de alta pressão entre o sul do país e o sudeste, né? E bloqueando toda a umidade vinda do mar e acarretando em temperaturas mais elevadas, né? Com isso, é como se fosse uma situação hipotética em relação a um ferro de gomar. Ele persiste quando você tira da tomada, ele persiste por um tempo quente ainda. E essa tendência é de ficar um tempo quente e seco ainda, por um certo período do mês de julho, né? E aí, entrando no mês de agosto e setembro, como é natural do inverno, as temperaturas diminuem. E considerando tudo isso, a gente sabe que o período de seco da região de São Paulo é justamente o período de inverno, né? É um período com poucas chuvas ou até mesmo pouquíssimas chuvas. E amanhã, sexta-feira, início de inverno, o dia amanhece com sol fraco e algumas nuvens que se estendem durante todo o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas caem com mínima marcando 18 e máxima 25 graus. Venta leve durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 59% e 80%. Amanhã o Teatro do Caos vai ser palco do espetáculo No Cantinho com Você, estrelado pela Epifania Companhia de Teatro, que tem um convite especial para você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana Costa, atriz e produtora da Epifania Companhia de Teatro, e hoje eu vim fazer um convite todo especial para vocês que estão aqui acompanhando o Últimas Notícias da TV Câmara Cubatão. Amanhã, dia 21 de junho, às 8 da noite, no Teatro do Caos,
estaremos com o nosso espetáculo No Cantinho com Você. E eu quero te convidar para embarcar nesse programa de rádio ao vivo com a nossa querida apresentadora Venusa do Rego e as suas entrevistadas. Em um programa hilário com entrevistas incríveis, emocionantes e emocionadas. Amanhã, totalmente gratuito, eu espero você para se divertir com a gente. Então, até mais! Vamos falar de esporte. E em casa, o Santos finalmente venceu. A vitória amenizou os ânimos na Vila Belmiro e dá um fôlego para toda a equipe. O Santos conseguiu, enfim, ganhar após um mês sem saber o gosto da vitória. Mas o alívio santista só veio no segundo tempo e com um presentaço do goleiro Tadeu. Na tentativa de pegar a bola que estava viajando à grande área, o arqueiro esmeraldino falhou bizonhamente e a bola morreu no fundo das redes. O segundo gol saiu após boa jogada do ataque santista. Otero viu William do Bigode, que carregou a bola, e mesmo marcado por 3 jogadores, finalizou de canhota, dando números finais à partida. Com o resultado, o Santos voltou ao G4 da Série B com 18 pontos. Morreu nessa madrugada o cantor Christian. O artista estava internado no Hospital Samaritano desde quarta-feira, quando foi diagnosticado com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. O cantor Christian, que fez dupla com Ralph, morreu na noite desta quarta-feira. Ele tinha 67 anos e estava internado em um hospital de São Paulo. A morte foi confirmada por familiares por meio de nota nas redes sociais. O velório aconteceu por volta das 11 horas da manhã de hoje, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Em fevereiro deste ano, Christian foi internado após ser diagnosticado com um rim policístico. O cantor chegou a se preparar para um transplante. A doação foi feita pela esposa. Apesar disso, a cirurgia foi adiada para o final deste ano. A família agradeceu o apoio recebido por fãs, amigos e colegas de profissão. O cantor deixa 2 filhos, fruto do casamento com a influencer Kay Vieira, com quem esteve casado há quase 29 anos. Caminhos, precipícios, ao seu lado vejo que ainda sou uma criança sensível demais. Voltamos e hoje é o dia que nós falamos dos nossos amiguinhos peludos. E já está aqui com a gente a nossa amiga de toda quinta-feira, de algumas quintas-feiras, a doutora Maiara. Tudo bem, doutora Maiara? Boa noite. Tudo bem, Jones. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a castração, a tão polêmica castração. É difícil, porque você vai ter um cuidado a mais com o seu pet, tem que ter todo um cuidado, né? Mas a primeira pergunta, qual é a idade ideal para castrar o nosso amiguinhos? Então, alguns veterinários aconselham castrar antes do primeiro cio, outros aconselham castrar depois do primeiro cio, no caso das fêmeas. Eu sempre falo para os meus pacientes que isso não interfere muito. Eu recomendo sempre a castração após os 6 meses de idade, independente se já teve o primeiro cio ou não. E lembrando que assim, quanto mais cedo melhor, porque a gente acaba prevenindo algumas doenças, né, antes deles crescerem mais. Quando a gente pensa em castrar os nossos pets, a gente já fica preocupado com alguns riscos, com o que pode acontecer. Existem alguns riscos na castração? Então, o que é mais polêmico assim em relação à castração é porque tem que ser anestesiado, né? Mas o que a gente sempre fala é que toda cirurgia tem um risco, porém, quando a gente faz os exames pré-operatórios, a gente diminui esses riscos absurdamente. Então, a gente sempre recomenda fazer a cirurgia com anestesia inalatória, acompanhado por um anestesista que vai ficar acompanhando durante todo o procedimento os parâmetros vitais, frequência cardíaca, respiratória, realizar os exames pré-operatórios, exames cardiológicos, exames de sangue. Isso tudo minimiza muito os riscos da cirurgia em si. Existe aquele animalzinho que ele é mais agitado, existe aquele que não tem nada de agitação, é aquele animal calmo. E após a castração, muda algum comportamento?
Então, pode mudar sim o comportamento. Lembrando que se você castrar um filhote, ele vai continuar tendo um comportamento de filhote, tá? Mas eles podem ficar um pouco mais tranquilos. Algo que melhora muito em relação aos machos é a marcação de território. Então, assim, você acaba castrando seu pet hoje, foi o que aconteceu comigo. Eu castrei o meu macho hoje e aí amanhã ele parou de ficar urinando pela casa inteira. Então ajuda bastante nessas questões comportamentais. Cães mais estressados também pode melhorar, dependendo, né, com a castração. Então isso também ajuda bastante. A castração ela é indicada só para cães ou para gatos também? É indicado para cães e para gatos, tanto macho quanto fêmea, tá? E ambos previne doenças, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Estamos falando agora de sofrimento, né? A gente pensa que vai causar um sofrimento a mais, e a gente sabe se tomar um certo cuidado. Nós acabamos de ouvir, né, pela boca de uma veterinária profissional, que existe sim a forma de você cuidar do seu animal assim, após a cirurgia. Porém, eu fiquei sabendo, sabe do quê? Me disseram que era reduzindo o custo, mas mantendo o mesmo benefício. Agora nós vamos ouvir da sua boca a tal da vacina anti-sil. A vacina anti-sil ela é proibida mediante a medicina veterinária, tá? Porque ela pode trazer inúmeras doenças para a fêmea, né, que for aplicado. Pode predispor a tumores de mama. Então, pode trazer risco de trombose e o paciente acabar não resistindo quando é aplicada a vacina anti-sil. Então, assim, é algo que é proibido, nenhum médico veterinário aplica. Geralmente, essas medicações são aplicadas em pet shop, que não tem fiscalização. E o que a gente acaba atendendo muito na rotina são fêmeas que realizam essa aplicação e aí chega com hiperplasia mamária, as mamas cheias de nódulo, ou com piometra, que é infecção de útero. Então, assim, a vacina anti-sil não é recomendado em hipótese nenhuma. Sempre a gente recomenda a castração, porque senão a gente pode colocar a vida do paciente em risco. E lembrando que, assim, a castração, além de tudo, né, dos benefícios comportamentais, ela previne inúmeras doenças. Olha, interessante que o que me falaram sobre a vacina anti-sil foi essas palavras, né? Reduzindo o custo, mas mantendo o mesmo benefício. Porém, é uma mentira. Acabamos de ouvir que é uma mentira. Você pode gastar ali, eu não sei qual é o valor de uma vacina anti-sil, mas você paga um valor baixo e depois você vai ter que pagar muito mais caro para o cuidado do seu bichinho. E ainda tem o risco dele virar óbito. Poxa vida. Então, fique sabendo, hein? Tome muito cuidado, porque faz parte da sua família. Então, você só quer o melhor para ele. Doutora, pode engordar o animal depois da castração? Engorda? Então, pode engordar, mas para isso a gente tem rações específicas para animais castrados. Lembrando que, assim, muitas vezes o tutor acaba dando outras coisas para o animal, ele come várias besteiras no decorrer do dia e aí coloca a culpa na castração. Então, assim, castrou, a gente acaba tirando as questões hormonais dele, então pode engordar um pouquinho. Mas começa a criar um hábito de passear 2 vezes por dia, dar uma alimentação para animais castrados, controlar a alimentação, pesar essa alimentação para dar a quantidade que ele precisa. Então, isso tudo minimiza muito essas questões de engordar. Eu assisti uma animação onde os pets que passavam por alguns procedimentos usavam um colar que eles nomeavam como o colar da vergonha, né? Aquele colar que coloca pós-cirurgia, eu acho que é isso. Quais cuidados principais depois de uma cirurgia, de uma castração? Então, o que a gente sempre recomenda? O uso do cone, né, para machos, e para as fêmeas a gente usa aquela roupinha cirúrgica, tá? Então, assim, fazer o curativo diariamente, não deixar que ele lamba ali a região dos pontos em hipótese nenhuma. A recuperação é muito tranquila para macho. É muito, muito tranquilo, porque a gente tira os testículos e leva ali em torno de uns 2 pontinhos. Para a fêmea, como a gente abre a cavidade abdominal, tira ovário e útero, a gente precisa de uma recuperação um pouco mais tranquila, mas geralmente em 2 dias ela já está fazendo tudo o que ela fazia antes. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar subindo em sofá, subindo em escada, né, fazendo um repouso adequado.
Mas é isso, não tem muito segredo não, é bem tranquila a recuperação pós-operatório, de 7 a 10 dias a gente já consegue tirar os pontos. O que a castração ela pode prevenir? Assim, o que ela pode prevenir no animal? Porque, certa vez, eu tenho muitos amigos que são pais, mães de pets, né? Tem pet na família. E quando falou em castrar o macho, ela ficou com peso na consciência. Ela achava que ela ia estar tirando alguma coisa deles, né? E existe um cuidado total sobre a castração? Sim, a castração, ela previne inúmeras doenças. Isso que a gente sempre fala para os tutores. Que a castração, a gente não quer castrar o seu animal para ganhar dinheiro, não é essa a ideia. A gente castra por prevenir mesmo a inúmeras doenças. Então, assim, em relação ao macho, né, a gente previne a tumores de próstata, tumores de testículo, né? Então a gente minimiza muito, a gente anula as chances de tumores de testículo, porque a gente tira os testículos, e a gente minimiza muito as chances de tumores de próstata. No caso das fêmeas, quando a gente castra, a gente minimiza muito os riscos, em torno de 95%, a chance da fêmea ter tumores de mama, a gente zera o risco dela ter tumores de útero e de ovário, e a gente zera o risco também dela ter piometra. O que é a piometra? É uma infecção muito grave no útero, que é quando acumula muito pus dentro do útero, tá? E a gente pode ter a piometra aberta, que a pessoa vai observar que a fêmea tá mais prostrada, vomitando e tá saindo secreção ali da vulva, então a gente já consegue diagnosticar com ultrassom que é uma piometra. É uma cirurgia de emergência, uma castração de emergência com um risco absurdo de infecção. E tem a piometra fechada, que é quando não sai secreção pela vulva, o útero vai crescendo, crescendo, crescendo de tamanho, até o momento que esse útero pode romper. Eu já atendi uma fêmea, que era uma cachorrinha de 8 quilos, uma Yorkzinha, que quando a gente castrou ela estava com piometra. Quando a gente foi fazer a cirurgia de emergência, Jones, o útero dela pesava 5 quilos. Mais do que ela. Era muito grande. Ela só não veio a óbito porque a gente interviu, ela ficou internada, com antibiótico na veia, mas assim, todo um estresse para a família, porque além da cirurgia tem que ficar internado, correndo risco de vida. Então assim, se você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia para prevenir, né, toda uma situação igual a essa, por que não fazer? Sabe? Então eu acho que assim, é algo que a gente precisa abordar muito, porque os tutores ainda têm muito medo, e eu acredito que os veterinários precisam, sabe, falar mais sobre isso e a importância. Nas minhas consultas eu mostro foto de piometra, eu mostro foto de tumores de mama, porque assusta. E infelizmente é algo que a gente pega muito na rotina, não é algo que é isolado. Ah, é raro acontecer. Não, é muito comum acontecer. Doutora Mayara, obrigado por todas essas informações. Então, se você usava a vacina anti-sil, corre, procura um veterinário profissional para você ter certeza de que o seu pet não teve nenhum problemas aí recorrente a isso. Obrigado, doutora Mayara. Imagina, Jones, obrigada a você. Lembrando sempre que toda quinta nós temos Saúde Animal. E o nosso Últimas Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.